Olá, queridos irmãos e amigos da ala AU. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu ganhei e que mudaram a minha vida. Se você é um membro da nossa ala AU, os assuntos que nós vamos tratar aqui são também um convite para que você aplique esse conhecimento na sua vida. Bom, nós vamos falar sobre metas e planos, como fazer metas e como fazer planos, tá bom? Então, se você é um membro da ala, fica aí o convite para que você aplique em sua vida esses princípios. Mas, se você tem um chamado, se você é um líder ou tem qualquer chamado na ala U, o que nós vamos tratar aqui é um ultimato, com o teu livre-arbítrio respeitado. É mais do que um convite. Desafio não seria a palavra correta, mas eu gostaria de propor um acordo de trabalho. Eu vou compartilhar com vocês a maneira como o bispo gostaria de trabalhar com você que tem um chamado, com você que é um líder. É dessa forma como nós vamos trabalhar. Nós vamos estabelecer os nossos objetivos e como nós vamos acompanhar o trabalho que está sendo feito no reino de Deus na ala U, tá bom? Então, por favor, peguem uma folha de papel, aquelas A4 branca que vocês têm, e façam um risco na parte superior, na parte de cima do papel. E escrevam o seguinte, é um título, escrevam o seguinte: meu compromisso com o Pai Celestial para... 3 pontinhos. No final do vídeo, vocês vão definir qual vai ser o compromisso que vocês estão fazendo com o Pai Celestial. Se é para magnificar o seu chamado, ou se você está fazendo isso pessoal, se é para passar na faculdade, ou se é para ser um pai melhor. Enfim, você vai definir o foco principal desse seu plano, tá bom? Por enquanto, só escrevam meu compromisso com o Pai Celestial para 3 pontinhos. Nessa folha branca que vocês já fizeram o título, dividam ela em 4 colunas, tá bom? Bem certinha, equidistantes, 4 colunas. E também façam um traço a mais para que vocês possam colocar um subtítulo, tá bom? Beleza? Na primeira coluna, no subtítulo, coloquem a seguinte frase: meu desejo justo, ok? Na segunda coluna, coloquem a frase minha parte. Na terceira coluna, escrevam a parte do Senhor, tá bom? Isso é bem importante. E por fim, a última coluna, escrevam meu sacrifício. Esses conhecimentos que eu estou dividindo com vocês agora, eu obtive por meio do estudo de um livro chamado Evocando os Poderes do Céu. É um livro muito famoso, não é uma obra oficial da igreja. Ela é escrita por um membro da igreja, mas não é uma obra oficial. É esse livro aqui, ó. Vou colocar a capinha dele aqui para vocês verem, beleza? Muito bem. Pegaram a folha, dividiram em 4 partes. A primeira parte é meu desejo justo. O que significa essa parte? Nessa parte, nós vamos escrever as nossas metas. O que a gente quer com um chamado, o que a gente quer para a nossa vida. Nós vamos escrever ali nessa parte. E o importante é que esse desejo tem que ser justo. Você não pode desejar ficar milionário de um dia para a noite, ou desejar que aquela pessoa que te ofendeu morra atropelado. Você tem que usar o seu bom senso. O ideal é que antes de você começar a fazer esse plano, você faça uma oração, pedindo para que o Pai Celestial te envie ideias e inspire qual seria a melhor forma de você atingir os seus objetivos. Então, por isso você coloca meu desejo justo, tá? Bom, dentro dessa coluna, se você for, por exemplo, um presidente do Quórum de Elders, você pode colocar como meta tornar o quórum unido como se todos os membros fossem irmãos de verdade. Poxa, é um desejo justo? Desejar que os irmãos amem
um ao outro como se fossem irmãos de sangue de verdade, parece muito razoável, parece um desejo justo para um presidente do Quórum de Elders. Legal. Se você fosse, por exemplo, a presidente das moças, uma boa meta seria reativar a irmã Joaninha e a irmã Mariazinha e ajudá-las a frequentar 100% tudo na igreja e na classe das moças. Nossa, uma meta de louvor, uma meta bacana. Reativar a Joaninha e a Mariazinha é uma meta justa. A minha consciência acusa que este desejo que o meu coração está fazendo é um desejo bacana. Por exemplo, se você for a líder da sociedade de socorro, realizar 100% das entrevistas de ministração uma vez por trimestre. É um desejo justo? É um desejo justo. Bacana. Se você for a presidente da primária, fazer com que todas as crianças decorem a primeira regra de fé ao longo do ano. Muito legal. Excelente desejo. Uma dica. Existem 3 fontes para suas metas como líder. 3 fontes. A primeira fonte, aonde você deve buscar informação para fazer a sua meta. A primeira fonte, manual de instruções da igreja, tá bom? Lá existe a descrição do seu chamado e o manual já prescreve algumas orientações que você deve adotar como meta. Por exemplo, para o presidente do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro, uma meta é fazer as entrevistas de ministração com todas as duplas, pelo menos uma vez a cada trimestre. Então, colocar esta meta no papel como sendo o seu desejo justo é válido. Primeira fonte é o manual. A segunda fonte para as suas metas, para o seu desejo justo, é aquilo que o seu líder lhe pedir. Às vezes, e até de certa forma comum, que quando você recebe um chamado, o seu líder fala o seguinte: olha, irmã, eu gostaria que você fizesse isso e isso, ou isso e aquilo, ou algum pedido especial. Então, se o seu líder lhe chamou, fez algum tipo de pedido, é bom que você coloque isso como sendo a sua meta. E a terceira fonte para as suas metas, mas não menos importante, talvez a mais importante de todas, é aquilo que o Senhor, é aquilo que o teu Pai Celestial te inspirar a fazer. Quando você dobrar os joelhos e perguntar para Ele: Pai Celestial, como é que eu posso magnificar o meu chamado? Ele vai te dar algumas ideias. E já te adianto, serão coisas difíceis para fazer que vão te tirar da zona de conforto, tá bom? Então essas ideias, essas coisas você deve colocar na primeira coluna como sendo seu desejo justo. Se você for, por exemplo, recepcionista, seria uma ideia de um desejo justo, seria fazer com que todos os visitantes se sintam queridos na capela. Poxa, para um recepcionista é um desejo muito justo, não é? Legal. É importante que você organize as suas metas sendo bem específicas, tá bom? Na outra coluna, onde está descrito a minha parte, aqui você tem que caprichar. Você tem que ser muito específico. Por exemplo, se eu sou aquele presidente do Quórum de Elders que fez aquela meta de fazer com que os irmãos sejam mais unidos, qual seria a minha parte no cumprimento dessa meta? O que eu tenho que fazer? Sendo bem sincero, o que o Pai Celestial espera que eu faça? O que está dentro do meu alcance? Por exemplo, eu poderia dar um abraço a cada irmão todos os domingos, com um sorriso, e fazer um elogio sincero nos primeiros 3 segundos de contato. Chegou, vinha o irmão, cumprimento com um sorriso, todos. Bacana, meta. É possível, exige um pouco de mim, mas é algo que está dentro do meu alcance. Vai me tirar da zona de conforto, eu vou ter que sair do banco onde eu já estou confortavelmente sentado e dar oi para alguém, às vezes alguém que eu não conheço, mas é uma meta interessante, né? Por exemplo, um segundo exemplo dessa meta: fazer uma oração nominal por cada membro do quórum toda noite antes de dormir. É a sua parte dentro do seu planejamento. Veja que é específico. Fazer uma oração nome por nome toda noite antes de dormir.
é muito específico. E isso é um segredo para que esse plano dê certo. As suas metas devem ser específicas, elas têm que ter, se possível, um horário para que você possa acompanhar. Para esse presidente do quórum, se chegar de noite e ele não fizer a oração nome por nome, ele sabe que ele falhou. Ele sabe. Não tem como não acompanhar algo assim. Por exemplo, se eu sou a presidente das moças e fiz aquela meta de reativar, eu posso fazer oração todo dia pedindo para Joaninha ter forças para voltar para a igreja. É uma meta possível. Exige de mim, eu vou ter que dobrar os joelhos todo dia e fazer oração em favor dela. Mas é algo que está dentro do meu alcance. A presidente da Sociedade de Socorro, que fez aquela meta de realizar 100% das entrevistas, qual seria um plano? Qual seria a parte dela? O que ela poderia fazer? Ela poderia criar um calendário de entrevistas com datas e horários e pedir para a secretária da organização que agende as entrevistas toda quarta-feira às 19h30 na capela. Fantástica meta. A meta, que é realizar 100% das entrevistas, tem um plano muito específico, fantástico. Ela passa esse plano para a secretária toda quarta-feira, às 19h30, faz o agendamento. Vai dar certo. É muito claro, muito específico, é bacana. Então, assim você descreve tudo que está dentro do teu alcance, que vai te tirar da zona de conforto, você escreve nessa coluna minha parte. Faz um link. Meta número 1, fazer isso, 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 isso. Meta número 2, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Meta número 3, eu vou fazer isso, isso, isso. Beleza? Virando a página. A terceira coluna. A parte do Senhor. Essa parte, vocês têm que dobrar o joelho e perguntar para o Pai Celestial se Ele está disposto a trabalhar com você. E Ele vai te dar ideias. E além disso, vocês podem pedir aquilo que é impossível. Por exemplo, o presidente do Quórum de Elders, que vai dar um abraço em todas as pessoas, é o máximo que ele pode fazer, ele pode dar um abraço, mas o Pai Celestial pode fazer com que aquele irmão se sinta querido. Ele pode. Está dentro das capacidades do Pai Celestial fazer com que alguém se sinta querido. Entende? Tudo aquilo que está fora do teu alcance está muito dentro do alcance do Pai Celestial. A presidente das moças, ela pode pedir para o Pai Celestial fazer com que a Joaninha tenha o desejo de voltar para a igreja. Ele tem o poder para isso, ele pode mudar o coração das pessoas, mediante a nossa fé. Ele já fez isso nas escrituras, tem história dos filhos, do filho de Alma e os filhos do rei Mosias e várias outras histórias. Se eu fosse a presidente da Sociedade de Socorro, eu poderia pedir para o Pai Celestial fazer com que a irmã vá até a capela para a entrevista e que ela se sinta querida durante a entrevista. Será que o Pai Celestial consegue fazer com que uma pessoa se sinta querida durante uma entrevista? Eu posso pedir isso para ele? Claro que pode. É lógico. Se eu fosse o recepcionista, o que eu poderia pedir para o Pai Celestial? Eu poderia fazer com que todos os visitantes tenham um desejo de voltar no domingo seguinte. O Pai Celestial poderia fazer isso. É algo possível. Então, nessa terceira parte, vocês podem pedir para o Pai Celestial fazer aqueles milagres, aquelas coisas que estão fora do teu alcance. E então, qual que é a quarta parte? A quarta coluna é a coluna mais importante, é a coluna do seu sacrifício. Nessa coluna, você tem que escrever o que é que você vai oferecer para o Pai Celestial em troca desta bênção, em troca
desse milagre que você está pedindo? Qual é o teu sacrifício? Reparem que essa parte não precisa ter nada a ver, ligação alguma com as minhas metas. Vou dar um exemplo. O presidente do Quórum de Elders pode oferecer como sacrifício lavar a louça sempre que ela estiver suja na pia. Não tem nada a ver com as metas. Mas o Pai Celestial sabe, e o presidente do Quórum de Elders sabe que é um saco para ele chegar em casa e ver a louça suja lá e ter que lavar. É algo difícil para ele fazer. Aquilo que for difícil para você, provavelmente é aquilo que o Pai Celestial espera que você ofereça como sacrifício. E você sabe o que é. Você sabe o que é que você pode melhorar. Você sabe qual é uma dádiva justa a ser ofertada ao Pai Celestial. Oferte, ofereça. Esse é um sacrifício válido. Por exemplo, a presidente da Sociedade de Socorro pode acordar todos os dias 7 horas da manhã para ler as Escrituras. Não tem nada a ver com as metas, mas ela sabe que é isso que o Pai Celestial espera que ela faça para que ela progrida. O sacrifício não precisa ter relação com as metas. O recepcionista, o que ele pode fazer? Presidente das moças, o que ela pode fazer? Escrever uma carta por semana com a minha própria letra para cada irmãzinha. É um sacrifício válido, dá trabalho, exige tempo, exige amor. O sacrifício exige amor. Esse é o plano. É dessa forma como as metas devem ser feitas. E para cada meta, um plano específico. Bom, e como é que funciona então isso daqui? Eu estruturei esse plano como está explicado. Existe uma escritura que diz qual que é o próximo passo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Você sabe de cor essa escritura. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós vamos fazer uma oração e vamos perguntar para o Pai Celestial qual é a opinião dele sobre esse plano. Vamos falar: Pai Celestial, eu tenho um desejo justo, que é fazer com que os irmãos do quórum se sintam unidos. Você concorda com esse plano? Nós vamos perguntar especificamente. Pai Celestial, a minha parte é dar um abraço nos irmãos toda vez que eu encontrar eles no domingo. Isso é o suficiente ou o Senhor espera que eu faça algo a mais? Quando vocês fizerem essa oração, sabe o que vai acontecer? Vocês vão sentir dentro da alma a vontade do Pai Celestial. Talvez ele te dê mais alguma ideia que você tem que fazer, ou talvez ele simplesmente aceite teu plano. E você continua na oração dizendo: Pai Celestial, eu vou fazer isso, mas eu preciso que quando os irmãos receberem meu abraço, você faça com que ele se sinta querido. Você pode fazer isso? E sabe qual será a resposta à tua oração? Ele vai fazer. Porque ele, o Senhor, está obrigado quando a gente faz o que ele disse. E se você estabeleceu essas metas seguindo o Espírito, seguindo os teus sentimentos, e ele confirmou que é a vontade dele, você vai saber isso por meio dos teus sentimentos. Quando ele confirmar o teu plano, ele está obrigado a fazer a parte dele. Não existe dúvida se o plano vai dar certo ou não. Se você fez um plano para a sua vida, de passar na faculdade, por exemplo, é fato que aquilo vai acontecer. Porque durante a tua oração, se não for a vontade dele, ele vai te explicar. Ele vai dizer para você: corrige isso, faz aquilo, tudo por meio dos teus sentimentos. Você vai ter um testemunho ao realizar cada uma de tuas metas. Você, além de ter o testemunho próprio,
Você vai testemunhar o Pai Celestial agindo na vida das pessoas que você abençoa com o seu chamado. Porque Ele é fiel, Ele está de acordo com aquilo que Ele determinou. Então, antes de finalizar a sua oração, você vai falar para o Pai Celestial: Pai, eu fiz essas metas, eu fiz esses planos, eu preciso da tua ajuda com esse item, e como sacrifício eu ofereço lavar a louça sempre que ela estiver suja na pia. Isso é suficiente, Pai Celestial? Você espera que eu ofereça algo mais como sacrifício? E Ele vai dar uma resposta. Talvez Ele fale: não, tá bom, esse seu sacrifício. Ou pode ser que Ele te inspire a fazer alguma outra coisa. E se Ele te inspirar, você deve escrever. E o que vai acontecer, irmãos? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você colocou esse seu plano e você acredita nele, você coloca a sua fé e faz a sua parte, o Pai Celestial vai fazer a parte dele. Ele vai fazer. Você será abençoado no seu chamado. E qual é a bênção? O que você recebe em troca por fazer todas essas coisas e magnificar o seu chamado e se dedicar tanto assim para a igreja? Qual é a promessa? A promessa é a seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cada minuto que você usar trabalhando na igreja será recompensado com 2, 3, 4 minutos de paz, de alegria em sua vida. Se você se dedicar no seu chamado e fazer aquilo que o Pai Celestial te inspirar, Ele vai cuidar do resto para você. E não precisa ter ligação com as coisas que você faz. Não precisa. Pode ser que se você acordar cedo todos os domingos para ler a Escritura, Ele vai ajudar o seu filho a ter desejo de voltar para a igreja. Pode ser que se você fizer oração por todos os membros do quórum, Ele vai ajudar a sua esposa a curar de uma doença. Existe sim uma relação entre o cumprimento de um mandamento e o recebimento de uma bênção. Quando nós recebemos a resposta do Pai Celestial de que o nosso plano está de acordo com a vontade dEle, esse plano se torna um mandamento para nós. E Ele está obrigado, quando a gente faz o que Ele diz, e Ele vai cuidar para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Você que é líder na Alaô, eu convido você a fazer o seu plano e as suas metas para a sua organização e dividir com o bispo. Nós vamos estudar esse plano juntos e vamos trabalhar com base no plano que você fizer, tá bom? Eu amo vocês e desejo do fundo do coração que vocês apliquem esses princípios em suas vidas. E eu prometo que o Pai Celestial vai fazer o resto, tá bom? Um grande abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém.